Fala, minhas joias! Amigas, eu vim falar com vocês sobre maternidade solo. Uau, que surpresa, Milena! Mas de um jeito um pouco mais profundo. Porque muitas meninas me mandam mensagem falando: ai, Mi, você me dá força, eu me inspiro muito em você, e etc e tal. E eu sei que quando eu me tornei mãe solo, faltou pra mim alguém que pegasse na minha mão e falasse: olha, você vai sentir isso, isso e isso, mas é por isso e por aquilo, isso não é culpa sua, porque geralmente as pessoas costumam apontar o dedo, né, e falar que quando a gente se tornou mãe solo, foi culpa nossa, porque a gente que escolheu o pai, o genitor, né? Vamos falar genitor, não vamos falar pai. Porque quando o cara é pai de verdade, a mulher não é mãe solo, né? Ela é mãe e o pai tá ali fazendo o papel de pai. Mãe solo a gente vai colocar aqui num lugar de uma mãe que cria os filhos sozinha, sabe? Apesar de ter rede de apoio, sabe? Não tem um pai. A criança não tem um pai presente, ela tem um genitor, o que é totalmente diferente. E quem me segue no Instagram sabe muito bem que eu já falei sobre isso. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vai conversando comigo nos comentários aí que eu quero responder vocês, tá? Os comentários de vocês me dão ideia para os próximos vídeos. Esse vídeo aqui surgiu de mensagens que vocês me mandaram falando que eu trago força para vocês. E assim, quando eu me tornei mãe solo, eu senti uma sensação de fracasso imensa. Como se a minha família tivesse acabado por culpa minha. Se eu tivesse feito tal coisa diferente, talvez seria diferente. Eu sentia que os meus filhos iam crescer sem pai, que os meus filhos iam crescer sem uma figura paterna. Quando eu tive meu primeiro filho, eu me tornei mãe solo, eu não senti tanto isso, porque até os 2 anos do Zion, eu estava ainda com o pai dele. A gente teve um relacionamento longo de 6 anos, e quando a gente se separou, ele foi embora do país. Então foi uma coisa assim que eu estava conformada, sabe? Eu sabia já que aquele momento ia chegar. Desde o momento que eu engravidei, eu sabia que ia ter algum momento que a gente ia se separar, porque já estava correndo, desde quando eu conheci ele, já estava correndo o processo para ele ir embora para os Estados Unidos, mas eu posso contar sobre isso para vocês em um outro vídeo se vocês quiserem saber. E quando ele foi embora, eu não sentia tanto isso, eu era bem mais nova, era um filho só. E eu não tinha esse medo, sabe, de ficar sozinha, de ser solteira, porque na nossa geração é muito normalizado, né? Ai, mãe solteira, não é nem normalizado, é romantizado. Normal é, mas assim, é muito romantizado. Ai, a mãe, tipo assim, sexualizam a mãe solo, sabe? Vamos dizer assim, tem até música agora, né, da mãe solteira. Pelo amor de Deus, quando a gente sabe que na verdade os caras só. Muitos desses caras olham pra mãe solo como um objeto só pra usar. Mas isso é assunto pra outro vídeo, menina. Vamos focar aqui em você, tá? E assim, pra eu curar todas essas dores que eu sentia, levou um tempo. Porque as pessoas apontam um dedo pra gente e falam: foi você que escolheu. Você tá nessa situação porque foi você que escolheu. O genitor foi você escolheu se relacionar com essa pessoa. Você não sabia que seria assim? E a gente não sabe, né? Porque quando a gente entra num relacionamento, ninguém se mostra ruim no começo, gente. Ninguém se mostra ruim no começo. Algumas pessoas vão deixando o personagem escapar, e aí às vezes você consegue escapar de um relacionamento horrível antes, mas algumas pessoas sustentam o personagem até o momento que você engravida, até o momento que você casa, até o momento que você cria um laço que não vai ser quebrado nunca mais com essa pessoa. Porque tem muitos homens que engravidam mulheres só pra acabar com a vida daquela mulher, só pra parar ela, sabe? Por inveja mesmo, porque isso existe. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre inveja masculina, um homem que vê você brilhando, vê você radiante, e aí ele quer parar a sua vida, o que ele faz? Ele mete um filho em você achando que isso vai te parar, mas você não pode deixar isso te parar, tá? Eu vou chegar lá. Eu vou falar sobre tudo isso. Ai, gente, nossa, eu saio falando assim. É por isso que a gente tem que manter esse canal do YouTube aqui, sabe? Porque lá nas outras redes sociais eu falo as coisas com vocês, mas é muito raso. Aqui eu consigo ter uma conversa mais profunda, você tá me entendendo? Então, enfim, tô aqui com uma colinha, tá? E aí eu vou me situando aqui na cola, porque o que acontece? Por que eu tenho essa colinha? Porque tem uma criança, eu não sei se vocês estão ouvindo os gritinhos da Memel, mas ela tá brincando aqui do meu lado. Então, se eu perder o fio da meada, eu consigo voltar aqui. Tá, eu falei, né, sobre as pessoas te julgarem. E a primeira coisa que eu quero te falar é: não se culpe. A culpa dessa pessoa, do pai do seu filho, do genitor do seu filho, não é culpa sua, sabe? Você se apaixonou. Não foi o seu erro. Você não errou por amar a pessoa, entendeu? Você não errou por se entregar.
sabe? É uma coisa que tinha que acontecer na sua vida, a gente vai chegar lá também. Mas não se culpe por isso, tá? Não é culpa sua, entendeu? Seu filho tá aí, filho é bênção, independente de quem é o genitor, independente de quem foi a pessoa que você se relacionou, que você casou, que você teve um relacionamento ali, não é culpa sua, a sua criança não ter um pai presente, tá? Já mentalize isso aí, guarde isso aí na sua cabeça. Uma coisa que colocaram muito na minha cabeça é que um filho atrasaria a minha vida, sabe? Que se eu tivesse feito escolhas diferentes na minha vida, que talvez a minha vida teria andado muito mais e hoje eu vejo que não, que o lugar onde eu tô hoje, Deus precisava que eu passasse por tudo que eu passei para hoje Ele poder permitir que eu estivesse, que eu acessasse os lugares que eu estou acessando hoje, e isso é na sua vida também. O filho ele traz maturidade, ele traz uma nova visão de mundo pra gente, traz responsabilidade para quem abraça a maternidade de verdade, né? Filho, ele traz mais responsabilidade, ele traz uma nova visão de mundo, ele traz até uma conexão maior com Deus, porque na Bíblia, o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. É a única vez que o amor de Deus é comparado com algum outro tipo de amor na Bíblia é quando fala sobre o amor de mãe. Então, Deus permitiu que você se tornasse mãe para você entender o tamanho do amor que Ele tem por você. Olhando para o seu filho, você consegue ter uma pequena dimensão do amor que Deus tem por você. E tudo que você passou não foi porque Ele é um Deus ruim que não te enxerga. Ele queria te mostrar o tamanho do amor dele, independente das circunstâncias que foi. Às vezes Deus ele permite que a gente passe por situações da nossa vida para nos trazer para perto. Sabe quando você avisa o seu filho uma, duas, três vezes e ele não te escuta e aí você deixa seu filho quebrar a cara e aí depois ele vem chorando para você e aí você vai e conversa e consola? Deus, entendeu? Amor de mãe, amor de Deus é próximo ali, tá? E quando eu me tornei mãe solo, a primeira coisa que surgiu na minha mente foi a culpa pelo fracasso, como se... Acho que toda mãe passa por isso, né? De sentir essa culpa pelo fracasso da família, como se aquele relacionamento, aquele casamento, aquela família tradicional tivesse acabado por culpa sua. E no meu caso, isso me colocou num looping infinito. No meu primeiro relacionamento, não. Quando a gente terminou foi um rompimento brutal, mas no meu segundo rompimento eu fiquei com uma mentalidade de, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos. É um de cada pai. Onde eu vou parar desse jeito? O que eu fiz da minha vida? Sabe? Eu amo demais a minha filha, eu amo demais a minha filha. Mas vem esse pensamento, sabe? O que eu fiz da minha vida? E se eu tivesse feito tal coisa diferente? E a gente acaba se culpando por ter esse pensamento, porque é como se a gente não amasse nosso filho, mas não tem nada a ver, aquela situação. Ai, gente, é uma coisa muito mais profunda. E eu me culpei muito, sabe? Isso me colocou num looping de um relacionamento tóxico imenso. Primeira vez que eu terminei meu relacionamento, que eu terminei não, né? Que eu fui deixada, eu tava grávida, morando no Rio de Janeiro, eu não tinha ninguém lá, parente, amigos, eu não tinha ninguém. Hoje eu tenho amigas lá no Rio de Janeiro, mas eu só fiz essas amigas depois que eu saí do Rio de Janeiro. Bizarro isso, né? Mas foi assim. E isso me doía demais quantas vezes eu passei a madrugada sozinha dentro de casa, grávida da Melanie, o Zion pequenininho, e eu dormia abraçada no meu ventre, literalmente, chorando, e na internet eu tava sorrindo. Não sei se tem alguém aí que me segue, que me acompanha desde a época de que eu tava gestante, mas eu passava por isso, gente, eu não expunha isso nas redes sociais, porque era muito difícil pra mim, e eu levantava de madrugada, eu, na ânsia de que os meus filhos tivessem ali uma figura paterna dentro de casa, eu comecei a aceitar coisas inaceitáveis, sabe? Eu grávida, gente, eu passava a madrugada inteira chorando, sozinha em casa, quando dava 5, 6 horas da manhã, que o meu ex voltava pra casa, porque ele saía, ele ia beber, ele ia fumar com os amigos dele, eu não sei onde ele ia, mas quando ele chegava de manhã, eu levantava. A hora que eu ouvia que ele chegou, eu levantava, eu ia com um café, eu ia fazer um café da manhã, eu servia aquele homem, mesmo com o rosto desse tamanho de chorar, eu ia lá e eu servia, e eu tentava salvar o meu casamento com as minhas mãos, pelos meus filhos, sabe? Porque eu não queria
Eu não queria que os meus filhos crescessem sem um pai. E eu sentia como se fosse culpa minha. Isso me colocou num looping de terminar e voltar inúmeras vezes. Quem acompanhou viu. Terminei e voltei inúmeras vezes até o momento que eu me casei. E aí meu casamento acabou. E eu fiquei anos nisso, gente. Eu perdi muito tempo da minha vida nisso. Na ânsia, no medo, sabe? Um medo absurdo de ser mãe solo, de ficar sozinha e tal. Essa foi uma das coisas que mais acabou comigo, sabe? Porque eu relevei coisas irreleváveis, eu desisti de sonhos, eu desisti de ganhar flores, eu desisti de um casamento bonito, vestida de branco, só pra... Eu comecei a me diminuir, esquecer dos meus sonhos, eu comecei a me diminuir pra caber num lugar que não me cabia, que não cabia os meus filhos, sabe? E isso foi muito doloroso pra eu me libertar disso. Gente, foram 2 anos, tá? Foram 2 anos pra eu conseguir me libertar disso. Depois dessa culpa pelo fim, veio a segunda fase, que foi a dor pelo abandono. Tanto abandono de mim como mulher, quanto o abandono dos meus filhos, sabe? Eu passei a gestação da Melanie sozinha. Eu não tive auxílio para fazer enxoval, para comprar uma fralda sequer, eu não tive auxílio. Eu tive uma amiga que tinha uma menina e todas as roupinhas da filha dela, ela guardou. Gente, se não fosse isso, a Melanie tinha nascido com 5 conjuntinhos de body, mijão e calça. E toalhas antigas do Zion e bodies antigos do Zion. Eu tinha 5 bodies do Zion guardados e algumas roupinhas que minha mãe tinha guardado. E aí essa amiga minha chegou na minha casa com uma mala cheia de coisas, cheia de roupas. E aí eu fui tendo ajuda, sabe? Só que até tudo isso acontecer, quando eu comecei a ganhar essas coisas, já estava no final da gestação, já faltava, tipo assim, semanas para Melanie nascer. E eu senti toda essa dor do abandono, de ir para consulta sozinha, de ultrassom sozinha e ver o coraçãozinho da minha filha. Teve um episódio que foi horrível para mim, gente, foi horrível para mim. Eu fui fazer uma consulta de rotina, a médica foi escutar o coraçãozinho da Melanie, ela estava com o coração acelerado. Eu tive que ir fazer cardiotoco, a médica pediu para eu fazer uma ultrassom, que era R$ 500 essa ultrassom, o SUS não tinha no SUS, eu tinha que pagar no particular. Eu não consegui fazer essa ultrassom, foi na base de muita oração, eu implorando a Deus para guardar minha filha, para minha filha nascer saudável, sabe? Toda essa dor, eu sei o que é essa dor, gente, dói mesmo. O nosso abandono e o abandono dos nossos filhos. Eu acho que o abandono dos nossos filhos dói muito mais do que a gente ficar solteira, de fato, sabe? Você vê a sua criança, a criança que você tanto ama, que você tá gerando. Às vezes... Mamãe tá gravando. Às vezes você nem sente esse amor tão grande, é porque é normal, tá? Você não sentir amor pelo seu filho durante a gestação, mas quando nascer, você acabar amando. E amor é uma construção, gente. O amor vai sendo construído. Mas a Melanie, quando eu descobri que era uma menina, era o meu sonho, ter um menino e uma menina. Quando eu descobri que era uma menina, meu coração pulava de alegria. Eu sempre fui apaixonada pela minha filha e eu orava muito para que toda a dor que eu senti, todas as madrugadas chorando, não afetassem a minha filha, sabe? E Deus, ele foi muito bondoso. Vocês conhecem a Melanie, né? Gente, menina super carismática, super feliz. Enfim, um outro medo que me surgiu durante a gestação ainda foi o medo do futuro. Porque eu tinha medo de não conseguir dar nada para minha filha. De que minha filha não tivesse roupa, de que minha filha não tivesse onde dormir. Eu não ter dinheiro para fazer as coisas pela minha filha. Quando eu estava grávida da Melanie, eu estava no começo da minha jornada aqui na internet. Eu só tô nomeando os... Eu sei que você aí do outro lado, muito provavelmente você sentiu esses medos. Vai falando aqui pra mim nos comentários se você sentiu esses medos. Mas eu sentia muito medo do futuro, de como seria, do futuro próximo, né? De como seria quando ela nascesse, como eu ia sustentar ela, como eu ia sustentar o irmão dela. O que eu ia fazer? Graças a Deus eu tinha minha família pra me ajudar. Mas Deus, ele proveu tudo, gente. Eu tava tentando guardar pra eu só falar sobre Deus mais no final do vídeo. Mas não tem como, senão o vídeo vai ficar meio sem pé nem cabeça no meio. E não tem outra palavra, foi Deus. Eu orei muito durante a gestação.
Eu cresci num lar cristão, ali nos meus 17 anos eu me afastei. E quando eu engravidei da Melanie, que eu me separei a primeira vez, que eu estava lá no Rio de Janeiro sozinha, eu voltei para Jesus. E eu me apeguei a Deus. Tem gente que me julga muito por isso, que fala assim, ai, só buscou Deus na hora que faltou. Mas ainda bem que eu busquei a Deus na hora que faltou. Imagina se eu tivesse ficado sozinha, perdida, sabe? Sem buscar a ajuda de Deus, o que não teria acontecido, como não teria sido isso. Gente, tá me dando uma agonia aqui, esse branco aqui desse lado. Pronto, aqui. Peraí, eu vou mudar o ângulo rapidinho. Melhorou, né? Melhorou, não melhorou? Que agora tá mais simétrico? Tá, vamos continuar. E eu sentia muito medo, eu ficava pensando como que as coisas iam ser, eu estava começando ainda na internet. O único dinheiro que eu tirava era da monetização do TikTok e não era tanto dinheiro que eu tirava, sabe? Só que Deus, ele foi provendo de uma forma absurda. Deus foi me ajudando, Deus foi provendo, Deus foi enviando, foram chegando pessoas, eu fui crescendo na internet nesse meio tempo. Eu ganhei muitas coisas para Melanie e eu continuei, gente. Eu fui seguindo a minha vida, orando para que a minha família fosse restaurada, para que o meu casamento fosse restaurado, quando na realidade eu deveria estar orando por mim, para que eu fosse restaurada, que as minhas emoções fossem restauradas e para que eu não mantivesse na minha mente aquela mentira de que Deus me abandonou, de que eu tô sozinha, de que Deus me vê, porque essa não é a realidade, essa não é a realidade, definitivamente, amigas. Depois disso, a Melanie nasceu, eu passei por muitos loopings ainda nesse relacionamento, de vai e volta, vai e volta. E eu comecei a sentir muito cansaço e muita raiva. E quando chegou esse momento do cansaço e da raiva, isso quase me consumiu. Porque eu não conseguia descansar, eu parei de me cuidar, eu sentia muita raiva e isso reflete na gente, sabe? Reflete no nosso rosto, reflete na nossa saúde. Graças a Deus foi por um curto período, porque, como eu falei para vocês, desde que eu voltei para Jesus, eu me agarrei em Jesus de todas as formas. Eram momentos assim de eu perder a cabeça, sabe? De xingar, de surtar. E isso não fazia bem para mim. Não fazia nada bem para mim. Só que eu tive o cuidado de não deixar isso transparecer para os meus filhos, sabe? Vem aquele sentimento de injustiça. Ela vai cantar a música. Vem aquele sentimento de injustiça, de meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? E a outra pessoa tá vivendo a vida como se nada, sabe? Deixa a mamãe gravar aqui, amorzinho. O show da Memel, galera. Que vai ficar tudo bem, você viu? Mano, como que eu vou terminar esse vídeo agora? Pula, pula, pula. Aí, ó, eu orei tanto pra ela ser uma criança feliz que, né? Orações respondidas. Vem cá. Canta aqui sua música. Eita, um arrotinho. Pronto, podemos retomar de onde eu parei, cansaço e raiva, né? E eu orava muito a Deus por justiça. Eu orava muito a Deus por justiça. Só que tem uma coisa que minha mãe fala muito, que Deus, ele só trabalha nas nossas questões quando a gente entrega nas mãos dele e deixa. Enquanto eu estava sentindo todo esse cansaço, toda essa raiva, como se era injusto, né? É uma injustiça você ter que criar o seu filho sozinha, sendo que você não fez filho sozinha, foi 50-50, apesar de você ter passado toda a gestação. O que fica na nossa mente, né? Poxa, eu passei toda a gestação e gerei essa criança. Quando a criança nasce, o mínimo que a gente espera é que o genitor faça
o papel e não, pagar uma pensão e visitar uma vez por mês ou sei lá, sabe? A gente espera que a outra parte se esforce tanto quanto a gente está se esforçando e essa não é a realidade. Quando não é isso que acontece, a gente fica extremamente revoltada. Eu ficava revoltada, apesar de eu não falar tanto sobre isso na internet, eu falo sobre maternidade solo na internet, mas eu nunca expus nenhuma tipo assim, eu não expunha a minha raiva na internet, o meu ódio, nunca fui de mandar indireta nem nada do tipo, apesar de acharem que era indireta, né? Fui muito perseguida e sou perseguida até hoje pelo meu conteúdo. Já sofri várias tentativas de cancelamento na internet por falar sobre a maternidade solo, sobre uma realidade que não é só minha, que eu sei que você que tá aí do outro lado, com certeza você já se identificou com algum vídeo meu. E nenhuma experiência é única, né? Muitas mães passam pelas mesmas coisas. E essa raiva, esse cansaço, essa sensação de injustiça que a gente sente é normal. É normal. Porque o peso sempre acaba ficando pra mãe. Por isso que as pessoas falam, né? O filho é da mãe. Porque o filho é da mãe, gente. A gente se desdobra pelos nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem nem condição de fazer algumas coisas pelos nossos filhos, mas a gente faz. A gente faz porque a gente é mãe. E de novo eu volto naquilo, né? Que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, porque Deus, Ele quer nos ver bem, Ele quer que a gente prospere. Tem um versículo que fala, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e para te dar um futuro que você tanto almeja. Não é exatamente assim, mas é basicamente isso que está escrito no versículo. E essa raiva, essa angústia, isso quase me consumiu, gente, porque às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Dá vontade de querer viver a vida, sabe? Deixar a maternidade um pouco de lado e fazer o que der na telha. Sair de madrugada, virar à noite, sumir e voltar só depois, largar o filho, mas quando a gente assume esse papel de mãe, quando a gente assume nossa maternidade, a gente não consegue fazer isso. E às vezes só de ter esse pensamento, gente, só de falar isso aqui, meu coração já apertou, porque eu não teria essa coragem, sabe? E eu sei que muito provavelmente você aí do outro lado, você também não teria essa coragem. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando, deixa com o pai e vai viver sua vida, deixa ele provar um pouco do veneno. Só que é tão errado falar isso, né? Porque não é um veneno, gente, é o maior amor do mundo. É um privilégio a gente poder cuidar dos nossos filhos, a gente poder ver os nossos filhos, acordar todos os dias com uma criança te abraçando e te beijando. A Melanie, antes de sair daqui, eu falei pra ela, filha, vai lá brincar com o vovô, vai lá assistir TV com o vovô e tal, que a mamãe tá gravando um vídeo. Ela, tá bom, mãe. Toda hora ela voltava, mãe, dá minha água. Mãe, eu esqueci de pegar tal coisa. Aí ela saiu, aí ela voltou, mãe, eu te amo, tá? Eu falei, te amo, filha. Ela, te amo mais. Tá bom, filha, eu te amo mais. Ela, tá bom, tchau, beijo, saiu. Daqui a pouco ela voltou de novo. Mãe, deixa eu te dar um beijo. Gente, não existe nada nesse mundo que se compare a isso. Eu jamais trocaria 5 minutos assim com a minha filha por uma noite na rua, sabe? Por uma noite de balada, de rolê, com quem quer que fosse. Michael B. Jordan me chamou pra um rolê e só que eu tenho que deixar minha filha passar a noite. Eu não vou. Tá maluca? Essa criança cresce rápido pra caramba. Eu vou largar minha filha por causa de ilusão na rua? Não vou. Não faço isso. Eu não tô maluca. Eu não tô maluca. E aí, depois de tudo isso que eu passei, gente, eu passei por um período que eu me tornei uma pessoa triste. Eu queria que isso aqui desfocasse, eu queria que focasse só aqui em mim. Sim. Eu passei por um período que eu me tornei uma pessoa triste. Extremamente triste. Eu chegava na igreja, eu fiz alguns amigos na igreja quando eu cheguei aqui em Sorocaba, e um dos meus amigos me falava, amiga, eu olhava pra você e vi uma pessoa triste. A minha pastora falou isso pra mim, que era nítida a tristeza no meu olhar. Gente, eu preciso terminar, porque eu não quero ligar meu ring light, eu quero terminar com a luz natural e tá quase ficando escuro. Mas então, na Bíblia, fala muito sobre a viúva, sobre viúvas e órfãos. Tem muitos versículos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, porque na Bíblia a viúva, ela aparecia como uma figura de vulnerabilidade, porque naquela sociedade a mulher dependia economicamente
do homem. Ela não podia trabalhar, ela não podia fazer muitas coisas e quem sustentava a casa era o marido. Então, quando aquela mulher ficava viúva, os filhos ficavam órfãos, né, de pai. E ficar viúva, a gente trazendo para os dias atuais, não precisa significar necessariamente o seu marido, o seu companheiro morrer. Uma situação de abandono, a gente pode colocar como você ser viúva, porque você está nessa situação de vulnerabilidade, sabe, de insegurança e falta de proteção. E Deus, na Bíblia, repetidamente, ele se apresenta como defensor das viúvas e dos órfãos. Tem inúmeras passagens. Vamos começar lá em Salmo 68:5, que fala que Deus, ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas, sabe? E aí você entende que Deus, os nossos filhos, por mais que você não tenha um parceiro do seu lado, o seu filho não é uma criança sem pai. Ele não é órfão totalmente, ele tem um Deus que é pai dele. Deus assume a paternidade dos nossos filhos. E a partir do momento que a gente tem isso em mente, a gente não precisa ficar se humilhando, implorando para o genitor fazer isso ou aquilo pelos nossos filhos, porque a gente tem um pai. É só você ir para o seu quarto, ajoelhar e falar: Senhor, meus filhos estão precisando disso. Gente, desde a minha gestação, eu testifiquei isso. Quantas vezes eu ajoelhei e eu falei: Senhor, a minha filha não tem isso, não tem aquilo. E as coisas chegavam. E até hoje é assim na minha vida, até hoje Deus entra com providência em todos os momentos da minha vida, sabe? Em Jeremias 49:11 fala: deixa os teus órfãos e eu os conservarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Deus, ele nos sustenta em tudo na nossa vida. Ele sustenta a mulher que foi deixada, ele nos protege, Gente, é inacreditável. Quando a gente para ler a Bíblia, nesse sentido, como a gente vê o amor que Deus tem pelas mulheres, como a gente vê quando... Ai, de novo, eu vou voltar no mesmo versículo, gente. O amor de Deus comparado ao amor de uma mãe. Deus, ele nos deu o maior dom, que é o dom da vida, o dom de trazer a vida, sabe? Ele não substitui, ele não arranca a dor do nosso peito, mas ele não nos abandona, sabe? Ele não vira as costas pra gente. A gente pode sentir que sim, mas não, ele não vira as costas pra gente. Tem um versículo que eu gosto muito, que foi o versículo que me manteve durante a minha gestação. Gente, eu lia isso tantas vezes que eu decorei muitas partes, e todas as vezes que as meninas vêm me pedir socorro, amiga, me traz uma palavra, fala comigo, eu sempre volto em Isaías 54, que fala assim, Isaías 54, a partir do 2, eu vou ler para vocês. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações, não o impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez, pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. E, gente, isso é muito lindo. Isso é muito linda, sabe? Ai, Deus é muito pai de menina. Deus é muito pai de menina. E para concluir, o que eu queria falar com vocês, infelizmente eu vou trocar de cenário, tá, gente? Eu vou vir pra cá. Ó, vamos sentar aqui pertinho da janela, só pra gente não ficar sem luz agora no final. Pra concluir, só pra terminar o vídeo, que já ficou gigantesco, tenham em mente que Deus, ele nos ouve, ele não nos abandona, ele não nos deixa, nunca. Ele nos ama. Menina, a partir do momento que você percebeu o quanto Deus te ama, nada mais nesse mundo te tira do eixo. Nem ser mãe solo, nem a ausência do genitor, nem se o genitor começar a te atacar, falar mal de você e fazer sua caveira, nada disso te abala mais, porque você vai ter consciência do quanto Deus te ama e do quanto Ele cuida de você e cuida dos seus filhos. Entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Sabe, pede ajuda para Ele. Fala: Senhor, eu tô nessa situação. Seja sincera. Sempre falei sobre isso.
Entra no seu quarto e faça orações sinceras. Mostra o seu coração, mostra o que você está sentindo. Até os sentimentos mais feios que você possa estar sentindo. O sentimento de vingança, sentimento de ódio. Fala, Senhor, eu estou sentindo isso, isso, isso e isso. Mas eu não quero me sentir assim. Eu preciso da sua ajuda. Gente, peça ajuda. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda para quem pode te ajudar e resolver os seus problemas. Se você falasse para mim, quando eu estava gestante, sem dinheiro para comprar, sabe, um macacão para minha filha na Shopee, se você chegasse lá para mim e falasse, Milena, daqui a 2 anos você vai estar fechando publicidade com Americanas, com o McDonald's, você vai estar fechando, você vai estar viajando de avião, de parceria. Muito provavelmente, eu acreditaria. Eu acreditaria porque eu creio em Deus e eu sei que os planos dele pra minha vida são muito maiores do que os planos que eu tinha pra mim, sabe? E pode ser que se eu estivesse junto, se eu estivesse casada até hoje, eu não estivesse vivendo nada disso na minha vida. Mas, né, é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Deixa o like nesse vídeo se você assistiu até aqui, fala pra mim se você assistiu até o final, deixa like, se inscreve no canal e fala aqui pra mim nos comentários o que você tá passando, o que tá acontecendo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilha com alguma amiga sua que tá precisando ouvir isso. E é isso, Deus abençoe a vida de vocês, eu tô aqui por vocês, nós somos amigas e eu vou alimentar mais esse canal, tá? A gente vai trocar essa ideia mais vezes, porque eu quero pegar na mão de vocês e ajudar vocês nessa jornada dolorosa da maternidade solo, mas que não precisa ser tão dolorosa, porque você não tá sozinha, tá bom? Amo vocês, tchau! Beijo, cheiro, tchau pra vocês!